Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos, amém? Que culto abençoado, né? Nós já poderíamos ir para casa e nós estaríamos cheios da presença do Senhor. Eu peço a você que trouxe sua Bíblia, que abra em 1 Reis 19:4. Primeira Reis 19:4. Amém? Eu convido você agora a deixar a sua palavra aí aberta e orar ao Senhor pedindo que Ele venha falar conosco mais uma vez, assim como Ele tem falado desde o início desse culto. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que no nosso coração o Senhor consiga encontrar uma terra fértil, Pai, onde o Senhor vai plantar uma semente que vai dar grandes frutos, onde o Senhor vai plantar uma semente que vai gerar testemunho, Senhor. Em nome de Jesus, vem sobre este lugar, Pai, que eu diminua, mas que o Senhor venha crescer, e da minha boca saia apenas aquilo que o Senhor permitir, no nome de Jesus, e que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios da glória de Deus, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus em 1 Reis 19:4 diz assim: Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, o tocou mais uma vez e disse: Levante-se e coma mais um pouco. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu, bebeu, e o alimento lhe deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Hoje o título da mensagem é Elias na caverna. Mas eu vou contar um pouco da história de Elias para que a gente entenda o contexto até ele chegar na caverna. A luta de Elias começa quando o rei Acabe e Jezabel assumem a liderança de Israel. Porque eles se dobravam ao deus Baal. E esse deus, ele era o deus da tempestade, era o deus da chuva, do fogo, da agricultura. Eles criam assim nesse deus. Então, Elias, ele ficou muito entristecido, porque até então em Israel só tinha um Deus. Como assim? Eles chegaram no poder e aí já havia um outro Deus, o Deus Baal, onde eles adoravam e se prostravam. Então Elias foi até o rei Acabe e profetizou que parasse de chover no nome do Senhor até que ele ordenasse. E assim aconteceu. Parou de chover, veio uma grande seca, não produzia mais alimentos. E nesse momento, eu, se fosse rei Acabe e Jezabel, já retrocedia. Não, peraí. Ele pediu para o Deus dele que parasse de chover, parou. E o nosso Deus, que é o Deus da chuva, não faz chover? Como assim? Eu já questionaria o meu Deus. Mas eles continuaram firmes, se prostrando a Baal. E o Senhor deu um direcionamento a Elias e falou: Elias, vá até próximo do Rio Jordão. Lá eu vou enviar animais que vão enviar comida para ti. E você vai beber água do rio. Irmãos, naquele tempo eles estavam passando por uma grande seca. Creio eu que não tinha como plantar, não tinha como colher, não tinha alimento. Então se a pessoa comia uma vez por dia já era o bastante, já era o suficiente. Mas o Senhor alimentava Elias 2 vezes ao dia, com água e alimento. Então parou de chover. Após 3 anos de seca,
o Senhor chega a Elias e diz: Elias, se apresenta ao rei Acabe e diz para ele que vai voltar a chover. Mas antes, nas nossas palavras, propõe para ele um duelo, para que os profetas de Baal e você clamem. Tu clame o teu Deus e eles clamem o Deus deles. E assim Elias fez. Chegou ao rei Acabe e falou: Rei, traz todos os profetas de Baal, que eu quero propor uma coisa para eles. E todos eles concordaram. Pegaram 2 animais para sacrifício e a regra era: montem um altar, coloquem lenha, coloquem um animal, mas não coloquem fogo. E os profetas aceitaram aquele pedido. E Elias falou: eu também. Eu vou pegar um animal, vou construir o altar, vou colocar o animal em sacrifício, vou pôr lenha e não vou colocar fogo. E Elias falou assim: comecem vocês, que vocês são animais, comecem a buscar o Deus de vocês aí para que desça fogo e queime esse animal em sacrifício. E eles começaram a fazer todos os rituais que eles faziam para Deus Baal, para que chamasse fogo. Falavam: Baal, responda-nos, responda-nos. Eles dançavam em volta daquele sacrifício, eles se cortavam, eles sangravam. E Elias chegou para eles ainda zombando e falou assim: olha, eu acho que vocês têm que gritar mais alto, porque o Deus de vocês não está ouvindo. Já estamos aqui há um tempo, né? E vocês são em vários e não estão ouvindo. Provavelmente, ou ele está ocupado, ou ele está em outro lugar, ou ele está dormindo. Então, se vocês gritar mais alto, quem sabe ele ouça vocês. Passou mais um tempo em que eles ficaram naquele ritual. Não aconteceu nada. A palavra diz que não teve reação nenhuma, não teve nenhum mover, não teve nenhuma ação. Nada aconteceu. E Elias foi lá e fez a mesma coisa. Diz assim a palavra de Deus: Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram enquanto ele consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços, colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto. Além de todas as coisas, Elias ainda molhou a lenha, molhou o novilho. E a palavra diz que era tanta água que encheu a valeta. Era tanta água que ele colocou lá para realmente mostrar que Deus era Deus, que enchia a valeta. E diz assim a palavra do Senhor: depois fizeram isso, e ele disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam a mesma coisa pela 3ª vez. Eles seguiram a sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira do sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou do altar e orou: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que tudo que eu fiz foi por ordem tua. Ó Senhor, responda-me. Que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando de volta o teu povo para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras, o chão e secou até mesmo a água que estava na valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Depois disso, Elias pensou: vencemos. Como que eles não vão acreditar agora que Deus é Deus? Se eles clamaram o Deus deles, não aconteceu nada. A gente clamou o nosso Deus, aconteceu tudo isso, o Senhor recebeu o sacrifício. Elias matou todos os profetas de Baal. Só que Elias tinha apenas um objetivo: mostrar para rei Acabe e Jezabel que Deus era Deus.
E por incrível que pareça, eles não acreditaram. E sabe o que Jezabel mandou falar para Elias? Manda dizer para Elias que assim como ele fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com ele. Eu vou tirar a vida dele. E eu creio, irmãos, que nesse momento Elias se encheu de tristeza e desânimo. Ele pensou assim, eu fiz tudo isso para enfrentar mais essa luta. Eu fiz tudo isso para mostrar que Deus era Deus e ainda eu vou enfrentar toda essa luta. Então Elias fugiu. A palavra fala que ele fugiu para salvar sua própria vida. Mas irmãos, eu creio que nesse momento Elias falou isso, que fugiu para salvar sua própria vida. Elias, que já tinha passado por tanta coisa, ele ia ter medo de Jezabel? Ele enfrentou 850 profetas de Baal e ele ia se acuar para uma pessoa? Ele foi, ele se deitou debaixo daquela árvore e ele falou, Senhor, deu, para mim já deu, acabou, tira a minha vida. Eu nem sou tão importante assim. Eu não sou mais importante que os meus antepassados. E nesse momento eu creio que talvez o orgulho e o egoísmo entraram no coração de Elias. Porque talvez até aquele momento ele teria pensado que ele era melhor do que todos os antepassados. Isso não era verdade. Então ele se deitou debaixo daquela árvore, ele dormiu. E o Senhor, quando nós estamos num momento de desespero, num momento difícil, Ele não nos abandona. Ele não desiste da gente por causa do momento difícil que nós vamos passar. Então ele fala para o anjo ir até Elias, tocar Elias, para que Elias comesse e bebesse. Então o anjo fez isso, deu de comer e de beber para Elias. Elias voltou a se deitar. E mais uma vez o anjo tocou Elias e falou, Elias, come e bebe porque a tua jornada ainda é longa. Tu tem 40 dias e 40 noites até chegar ao monte de Deus. Então Elias comeu e bebeu. E a palavra fala que o alimento foi suficiente para dar forças para Elias. Eu creio que aqui não era o alimento físico, mas era o alimento espiritual. E naquele momento, Elias seguiu a jornada de 40 dias e 40 noites, chegou até o monte de Deus e ali ele encontrou uma caverna onde ele passou a noite. Só que Elias entrou naquela caverna porque ele queria fugir dos problemas, fugir da presença de Deus talvez, fugir das pessoas que queriam matar ele. E Deus, dessa vez ele não mandou um anjo, mas ele foi ele próprio falar com Elias e falou assim, o que você faz aqui, Elias? E Elias responde, eu tenho servido com tanto zelo ao Senhor, ao Deus dos exércitos, contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas, eu sou o único que sobrou e agora também procuram me matar. E o Senhor falou, saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam e atingiam o monte. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro suave. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu, ficou na entrada da caverna e uma voz lhe disse, o que você faz aqui, Elias? E ele novamente responde, Senhor, eu estou aqui porque eu sou o único fiel em Israel. Os outros já quebraram a aliança que o Senhor tinha com eles. Eu sou o único que sobrou e ainda eles querem me matar. E o Senhor diz assim, volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto. Quando chegar lá, unja Hazael para rei da Síria. Depois unja Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Hazael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto,
preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. Irmãos, o que eu aprendo com essa palavra? Eu separei 4 tópicos que falaram muito ao meu coração. O primeiro é o desânimo espiritual e o cuidado divino de Deus com nós. Elias, ele era um grande profeta e nem por isso ele deixou de passar a luta. Elias, ele era um grande homem de Deus, ele era forte, ele era corajoso, ele era obediente e mesmo assim ele não deixou de passar pelas provações que ele precisava passar para chegar na caverna. Muitas vezes você vai passar por coisas que você não vai entender. Mas foi na caverna que Elias teve um encontro com Deus. Que Deus falou: Elias, o que você está fazendo aqui? Todos nós, ou já passamos, ou vamos passar por um momento de grande desânimo, de grande tristeza, de grandes lutas, de grandes adversidades. E muitos aqui, eu creio que já disseram, assim como Elias: Senhor, já basta. Para mim, eu não quero mais. Tira a minha vida, eu não vejo mais sentido. Tira a minha vida, acabou meu ministério. Tira a minha vida, acabou minha família. Tira a minha vida, acabou meu sonho. E nesse mesmo momento o Senhor envia um anjo para te dar sustento, para te dizer assim: continua que a jornada ainda continua. Segue em frente que eu te dou alimento para te sustentar, para que você siga essa jornada em nome de Jesus. A segunda coisa, Deus se revela de maneiras inesperadas. Irmãos, os grandes profetas de Deus estavam acostumados a ouvir Deus falar no meio do fogo, no meio do vento, do terremoto. Quando via isso, eles sabiam que era Deus falando. E nesse momento ele falou para Elias em voz suave, sussurrando: Elias, o que você faz aqui? Ele podia dizer: Elias, eu não te disse para vir cá. Mas o Senhor, ele tem compaixão de mim e de você. Antes de qualquer coisa, ele entende a sua dor, ele entende a sua luta. E muitas vezes o Senhor quer falar conosco quando a gente acalma o nosso coração. Quando a gente acalma, quando a gente aquieta, para que a gente ouça o sussurro de Deus e o que Ele tem para falar para a gente com clareza, sem barulho externo, sem gente falando. É falar conosco. E irmãos, eu te digo nessa noite algo que o Senhor falou muito no meu coração: caverna não é lugar de morada, é lugar de passada. Tem gente querendo morar na caverna e esse não é o seu lugar. Tem gente querendo ficar dentro da caverna e o Senhor diz: não, é passada. Não é morada. Você não vai morar neste lugar. E muitas vezes nós pensamos assim, quando nós estamos num momento mau: como que eu vou sair da caverna e olhar para quem tanto me machucou, tanto me feriu? Como que eu vou olhar, como que eu vou sair dessa caverna e ir para o meu trabalho e voltar a pregar, e a voltar a cantar, e a voltar a fazer a obra? Como que eu vou sair dessa caverna e falar com meu filho pela 10ª vez o que ele precisa fazer? Eu vou ficar aqui. Quer saber? Eu não vou mais nos almoços de família. Nessa casa eu não falo mais nada porque eu não tenho voz. Eu não vou mais na igreja, não faz nem sentido. Olha, tudo que está acontecendo e eu estou indo. Eu vou chegar no meu trabalho, eu vou baixar minha cabeça e vou trabalhar. Não quero falar com ninguém. Quantas vezes nós já pensamos isso, né? E o Senhor te fala: caverna não é lugar de morada, é lugar de passada. É ali que talvez você vai precisar entender que você não está sozinho. E esse é o terceiro tópico: nunca estamos sozinhos. Elias, no coração dele, ele tinha a convicção que ele era o único em Israel que não tinha se dobrado a Baal, e ele era o único Israel que ainda tinha uma aliança com Deus. E o Senhor mostrou para ele que não.
que ainda haviam 7.000 profetas que nunca tinham se dobrado a Baal. E ele se mostrou, ele falou para Elias no tempo certo. Ele podia ter falado para Elias antes de Elias chegar na caverna. Podia ou não podia? Podia ter mandado o anjo dizer, olha, te acalma, cara. Te acalma que não é assim como tu tá pensando. Não é só tu que tá enfrentando essa luta. E o Senhor mostrou para Elias que ele não estava sozinho. E que no momento de solidão, muitas vezes que nós temos, irmãos, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Talvez se Elias tivesse trazido à memória dele as coisas que traziam esperança para ele, ele nem tinha chegado perto da caverna. Porque ele ia ter convicção de quem era Deus na vida dele. E quarto tópico, Deus renova o nosso propósito. Deus, ele não muda o propósito por causa das nossas dificuldades. Depois de Elias ter todo esse desânimo, esse quadro de depressão, essa ansiedade, essa vontade de ficar sozinho, de não ver ninguém, o Senhor restaura ele e diz, olha Elias, vamos continuar. Vamos continuar porque a obra do Senhor ela precisa ser feita, o Senhor precisa ser anunciado. E muitas vezes nós estamos assim, achando porque nós estamos num momento difícil, acabou a nossa história ali. Muitas vezes porque nós estamos num momento de depressão, de ansiedade, sem vontade de fazer nada, sem vontade de olhar para ninguém, falar com ninguém. O Senhor anula o nosso propósito. O Senhor risca o nosso propósito e escreve outra coisa. Não, o Senhor ele não tem medo das nossas dificuldades. O Senhor ele é fiel para cumprir o propósito que tem na minha e na sua vida desde o ventre da nossa mãe. Esse é o Deus. Esse é o Deus fiel. Talvez nós mudamos a rota inúmeras vezes e o Senhor conhece cada uma dessas rotas. Ele não tem medo da nossa ansiedade. Às vezes nós vemos uma pessoa com depressão e a gente fica, como é que faz, né, para ajudar? O que eu falo? O Senhor ele não tem isso. Ele sabe exatamente o que falar. Ele sabe exatamente o que ele precisa curar em você. Ele sabe exatamente a ferida que está aberta e ainda dói. Ele sabe exatamente o milagre que ele ainda precisa fazer na sua vida. E nessa noite o Senhor te pede, o que você está fazendo aqui? Eu não sei qual caverna da sua vida você está. Eu não sei a dor que você sente. Eu não sei a ferida que ainda precisa ser fechada. O milagre que ainda precisa acontecer. Mas Ele te diz, o que você está fazendo aqui? Numa voz suave, sussurrando. E sabe o que Ele responde? Saia e ponha-se diante de mim. Eu sou o Deus que resolve os teus problemas. Eu sou o Deus que ainda cura tuas feridas. Irmãos, talvez Elias esmoreceu. E eu e você também vamos esmorecer em algum momento. Mas que a gente tenha a chama do primeiro amor enraizada no nosso coração. Esses dias eu falava com a pastora Thaís, ela falava assim, ai Vi, o pessoal que é novo na fé, tudo que acontece com eles é tudo muito surreal, tudo muito impactante. E eu falei para ela, nós deveríamos ser para sempre assim. O Deus, Ele é Deus de todas as coisas. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, mas o Senhor veio ter um encontro contigo dentro da caverna que você está, para que Ele possa te tirar para fora e você seguir na jornada que Ele tem para você todos os dias da tua vida, até que Ele venha em nome de Jesus. Eu peço, irmãos, se coloquem de pé nesse momento. Que eu tenho certeza que tudo aconteceu na vida de Elias com um propósito, de que ele chegasse à presença de Deus. Então tudo que você passar na sua vida, você creia que é um propósito, para que você chegue mais perto da presença de Deus. Eu convido a igreja a vir até aqui à frente, em nome de Jesus.
O Senhor fala nessa noite que Ele te encontra na tua caverna. E a pergunta dele para você nessa noite é: o que você está fazendo aí? Por que você está aí? Ele quer ouvir da tua boca dizendo: Senhor, eu estou aqui porque eu estou machucado. Senhor, eu estou aqui porque eu estou sem força, eu estou desanimado. Senhor, eu estou aqui porque eu não vejo mais sentido para viver. Senhor, eu estou aqui porque meus pais me machucaram. Eu estou aqui porque o meu filho me machucou. Eu estou aqui porque eu estou decepcionado com a igreja, com o trabalho, com a minha família. Eu não sei porque você está dentro dessa caverna, mas você sabe, e o Senhor também. E Ele te diz nessa noite: sai dela e se coloca diante de mim em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Que você possa orar em voz audível, porque o Espírito Santo ele está se movendo aqui nessa noite. Desde o início desse culto, Ele está se movendo em meio aos louvores. Ele está se movendo, porque Ele quer algo mais de você. Ele quer tocar no mais profundo do seu coração. Ele te diz nessa noite: se tiver que chorar, chora. Se tiver que se ajoelhar, se ajoelha. Mas sente a minha presença como tu nunca sentiu antes. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero chegar aos pés do Senhor. Eu quero dizer para o Senhor tudo aquilo que eu tenho passado. Tudo aquilo que eu tenho vivido. Senhor, acalma a tempestade. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite a Tua bondade sobre este lugar, Pai. Foi em questão de segundos. A Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Eu fui atingida em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Quantas vezes você está em desespero? Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas olha, em meio à batalha. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor. Olha o que ele diz pra você disse nessa assim: noite. é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não salta, nós vamos lutar. Senhor, fortalece cada coração aqui nessa noite, Pai. Que nós possamos ter um verdadeiro encontro contigo, Pai. Que nós possamos ter o Senhor como nosso melhor amigo, o nosso socorro na angústia, Pai. Que nós venhamos entrar na caverna, mas se nós entrarmos junto com o Senhor. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo. Mas ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir.
disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se for preciso, Ele entra no meio da guerra, só para te lembrar que Ele não desiste de você, amém? Glória a Deus, volte para o seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Foi em questão de segundos, eu fui atingido em sequência, eu caí no chão. Santo é o nome do Senhor De Jesus. cara logo percebi que o meu coração. O Senhor falou com você nessa noite, amém? Glória a Deus, que culto abençoado. Eu tenho certeza que algo Deus se entregou para você e para sua família. Amém?